Opa, e aí galera, beleza? Bom, hoje eu estou trazendo aqui um conteúdo um pouco complicado de trabalhar para vocês, mas eu acho importante deixar aqui registrado. E outra, eu peço que vocês assistam esse vídeo até o final, não pulem até o final e escutem detalhe por detalhe, que isso é muito importante para vocês conhecerem, saberem os fatos que estão acontecendo. Então eu peço que esmaguem o like, deem seus comentários aqui embaixo sobre tudo isso que eu comentei, e eu vou comentar aqui nesse vídeo, e se inscreva no canal. Isso é muito importante. Beleza? Bora para a conversa. O assunto de hoje é um assunto um pouco complicado de eu falar aqui nesse canal, porque infelizmente pode afetar qualquer tipo de canal com conteúdo pop, nerd, geek, anime, enfim. Eu estou falando tudo isso, todas essas categorias, porque eles poderiam ser considerados como público infantil. O que eu quis dizer com isso? Tá? Para vocês terem uma ideia. Acontece que o YouTube ele foi multado por 170 milhões de dólares devido à captação de dados de menores de idade sem prévia autorização dos pais. Por que eu estou falando isso? Porque a FTC, a Federal Trade Commission, detectou que o YouTube está desrespeitando a lei COPPA, que é uma lei norte-americana na qual protege a criança de qualquer invasão de dados. Ou seja, as crianças, tecnicamente falando, não poderiam estar acessando o YouTube. E vamos combinar. O YouTube permite que menores, no máximo de 12 anos para cima, possa estar sendo assistido a esses conteúdos. Só que tem porém. As crianças, elas podem estar assistindo o conteúdo acompanhado com os pais, ou elas podem acessar por meio das contas dos pais, ou criar contas falsas, enganando o sistema o algoritmo do YouTube, para poder acessar aquele conteúdo. Só que tem uma coisa, o YouTube, ele coleta os dados de todas as pesquisas. Vamos dar um exemplo, só para dar uma ideia infantil. Vai, patati e patatá. E a criança lá vai pesquisar para poder eles verem esse conteúdo. O que acontece? Quando eles fazem essa pesquisa, esses dados são armazenados. E aí, o que acontece? Vai se criar anúncio personalizado. E com esses anúncios é que se gera a fatura, tanto para o canal, como também para o YouTube. Só que, devido a essa questão do FTC e do COPPA ter sido detectado, ter sido lesado, o que vai acontecer? Né? E claro, além da multa de 70 milhões de dólares, o que vai acontecer? Qualquer conteúdo de cunho infantil será desmonetizado, poderá perder todo tipo de feature que o próprio YouTube tem. Ele não poderá mais ter aba comunidade, não vai ter mais como poder comentar os vídeos, dar likes, notificações, a tela final, os cards, todos os recursos. Além, é claro, de ter queda de views e não ter possibilidade de anúncio personalizado. Ele vai perder funcionalidade como conteúdo. E mais, veja só o que acontece. Ele não vai poder ter condições de faturamento desse tipo de conteúdo. Por exemplo, se é conteúdo infantil, que eu falo somente coisas infantis, poesias, leituras de texto fofos, envolvendo conteúdo fofo, conteúdo que é voltado realmente para criança. Realmente para criança. Se é voltado para criança, o YouTube já vai fazer esse esquema, vai fazer isso. Só que tem uma coisa. Se o conteúdo está sendo abordado, seja pela tela inicial, seja pela capa, seja pela miniatura, seja pelo vídeo em si, indicar que é uma coisa que tem a ver com isso, ele poderia ser considerado como infantil. E o que vai acontecer? Irá perder todas essas funcionalidades.
e não poderá ter renda. Isso é muito mal. É péssimo isso acontecer. Então, o que pode também gerar isso? Porque tem duas questões nessa regra que estão sendo colocadas. A primeira delas é que o público-alvo primário é infantil. Nesse caso, ok, tudo bem. Só que tem um outro detalhe. O Google AdSense não irá ser considerado parte da análise sobre aquele conteúdo que é conteúdo de fato infantil. Isso não poderá casar por conta dessas questões que eu apontei. Outro ponto é que se o conteúdo tiver um público secundário menores de 13 anos, crianças, o conteúdo será considerado infantil. E mais alguns outros pontos, conforme as regras estão dizendo claramente aí. Por exemplo, historinhas, teatrinhos, conteúdos de cunho infantil, brinquedos e desenhos animados é considerado infantil para eles, no sistema. Só que não é bem assim. Por que eu tô falando que não é bem assim? Temos os action figures, desenhos animados mais intensos, mais sérios, animes que envolvem temática slice of life, temáticas da vida. Nós também temos filmes de conteúdo geek que é voltado para um público mais velho, voltado para o público adolescente para cima, na qual esses personagens podem ter origem de conteúdo infantil. Mas, na verdade, olha só como que esses personagens se desenvolveram. Pantera Negra envolve conteúdo, coisa séria, de raças. O Batman, e fala que tem uma sobriedade. São muito sombrios, muito tensos. Uma criança ver. O Coringa, por exemplo, ele é considerado um personagem assustador. O filme do Coringa, por exemplo, é até indicado para maiores de 16 anos. O Deadpool, que fala bastante palavrão, adora falar palavrão para Deus e o mundo. Olha a situação que está acontecendo. Isso, tecnicamente, vai ser considerado como infantil. Outro caso, que até, inclusive, se eu fosse falar uma trilha sonora, por exemplo, dos projetos do Carne Moída TV, eu vou estar falando de coisa infantil. Até mesmo o próprio Carne Moída TV, a animação deles, vai ser considerada infantil, porque é uma animação só por isso. Mas não é bem assim. O action figure, uns bonecos de ação, que são feitos para colecionadores, de, por exemplo, de Cavaleiro Zodíaco, vai ser considerado público infantil? Fica essa dúvida. Por isso, isso tudo, essa subjetividade e essas regras não muito esclarecidas, geram-se inseguranças jurídicas. Ou seja, a gente não tem segurança, nós não temos como poder construir um conteúdo e com o sério risco desse conteúdo perder todas as features e fazer o canal poder ter sério risco de também ter banimento, fechar o canal. Por isso, por exemplo, canais como Imaginago, Você Não Sabia, a Necotenche, entre outros canais, estão temendo e tendo esse receio. Mas existem duas maneiras de poder ajudar e deixar claro isso. Cobrar. A primeira delas é no site do FTC. Existe um espaço para poder você, educadamente, sem violência e, claro, em inglês, você deve mandar suas reclamações, mandar suas sugestões, mandar seus pontos, suas dúvidas, esclarecendo exatamente sobre aquele conteúdo. Se aquele conteúdo, de fato, deveria ser repensado isso. Questionar, apontar, levantar essas dúvidas sobre essas, entre aspas, regras que não estão sendo claras. Agora, também existe uma petição na qual vamos garantir e salvar o conteúdo family friendly. Ou seja, já tem conteúdos family friendly. Isso tem que se permanecer normal e inalterado. O que não pode acontecer é menores de idade terem seus dados tirados sem plena autorização dos pais, da família. O que a gente pode fazer é assinar essa petição, que está chegando quase meio milhão de assinaturas e que deve sim chegar logo. E quanto mais nós ajudarmos
essa petição chegar, alcançar o FTC melhor e o governo norte-americano para que essa lei, o COPPA, seja repensado. Por quê? Tem que discriminar esse tipo de conteúdo que eu expliquei e exemplifiquei aqui. Para e pensa sobre essas questões acontecendo aqui no Brasil também. Porque nós já temos aqui a lei do desenho, na qual existe a faixa etária. A partir do momento que você censura esse conteúdo só porque a gente está falando de público infantil, não quer dizer que exatamente estamos falando do público infantil. Se você colocar uma imagem na miniatura ou alguma coisa relacionada, vai dizer que é realmente para o público infantil? Não é bem aí. Como dizem, nunca julgue um livro pela capa. As aparências enganam. Então, são coisas que a gente tem que ter esse cuidado e analisar com muita cautela o que, de fato, é para o público infantil e o que não é. Outro ponto é o bom senso. É as crianças estarem sempre acompanhadas com os pais quando eles querem assistir coisas da internet. E estar sempre sendo monitoradas para que as informações delas, para que tudo que elas vejam sempre seja mantida. E que, de fato, o produtor de conteúdo tem que ser preservado é nesses pontos. Então, nós não podemos ter o controle total disso também. Nós não temos isso. Por isso que eu falei, que se gera essa insegurança jurídica. Alguns usam o YouTube como fonte de renda para poder, entre as empresas, estar gerando lucro, gerar possibilidades de negócios. Só que tem uma coisa, a partir do momento que acontece essa insegurança jurídica, as empresas não querem investir nisso. Então, são coisas que tem que se repensar e tomar muito cuidado. Por isso que todo conteúdo que a gente lança terá que passar por, entre aspas, por essa classificação. E como eu já falei, existe a lei do desenho, que na TV aberta, o que acontece? A TV aberta, ela tem essa classificação de faixa etária de todo o produto audiovisual, até mesmo dos programas. Se o programa é livre para todos os públicos, ela é assistida por todo mundo. Porém, tem programas que são classificados para 12, 14, 16, 18 anos, que já deixam claro e também especificam nesses selos o que tem. Se é conteúdo de violência, é conteúdo de termos policiais, é conteúdo específico. São coisas aí que temos que ter esse cuidado. E eu estou apontando esses detalhes para a gente começar a ter um pouco mais de percepção e também lembrar, essa lei, ela não censura, ela simplesmente classifica e pode ser, sim, muito bem atualizada e ser utilizada como base. Agora, a partir do momento que você faz isso, você corta os recursos do YouTube e todos os outros recursos que são permitidos, você perde dinheiro com isso. Você corre risco, sim, de prejuízo. Eu estou apontando esse ponto porque não é certo a gente classificar um conteúdo só porque tem uma imagem e dizer que é infantil. E, na verdade, não é. Beleza? Então é isso. Um forte abraço e até a próxima.